Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos, antes de orarmos, o verso 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28. Todos abriram? Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A versão NVI diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te pedir que neste momento em que a tua palavra será ministrada, que ela seja, Senhor, verdadeiramente como uma espada, ou mais cortante que uma espada, que penetre ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que discirna todos os pensamentos e intenções do nosso coração. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mesmo que tenhamos chegado essa noite aqui sem enxergar o que está diante de nós, ou apenas vendo trevas à nossa volta, a tua palavra é luz para o nosso caminho. Ela irá nos iluminar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco, abra os nossos olhos, que sejamos essa noite despertados, e como diz a tua palavra, que nos levantemos dentre os mortos, para que Cristo resplandeça sobre nós. No nome de Jesus Cristo, amém. Você pode sentar, mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo. Quero agradecer também ao Ministério de Música. Aleluia. Eu acho que esse celular é seu, Bela. Louvado seja Deus, glória a Deus que você está aqui, amém. É uma alegria cultuarmos juntos ao nosso Deus, e como de costume, no primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, amém. E eu tenho uma mensagem no coração, creio que é a palavra que Deus quer que eu pregue esta noite. E aqui no versículo 28, irmãos, o contexto, todos sabem, é sobre a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele está dando instruções sobre a ceia, mas não é sobre a ceia que eu quero ministrar esta noite. Eu tenho como objetivo ministrar sobre o tema uma vida com propósito, amém. Eu queria apenas pegar esse versículo emprestado, o versículo 28, apenas a parte A do versículo, em que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sei que o versículo aqui é dentro do contexto de se examinar para participar da ceia, para que o crente não participe da ceia indignamente e seja culpado do corpo e do sangue do Senhor. É bem claro que o versículo está dentro deste contexto, mas nós iremos tomar o princípio que este versículo transmite sobre se examinar a si mesmo, fazer um autoexame, uma autoanálise, amém. Eu sei que dentro do contexto aqui do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, se refere no dia da ceia, naquilo que eles chamavam no princípio de festa do amor, festa ágape, em que eles se reuniam, participavam de uma refeição e também traziam à memória a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero apenas pegar aqui o princípio, a parte A do versículo em que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém. Sabe que é necessário nós fazermos uma autoanálise, um exame, examinarmos a nossa vida,
para vermos em que estágio do crescimento espiritual estamos, para ver em que condições nós estamos em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Abra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5. Aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no último capítulo, no versículo 5, o apóstolo Paulo novamente faz menção a esta autoanálise, a este autoexame, em que você olha para a sua vida, vê aonde está acertando, aonde está errando e o que precisa ser melhorado. No capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 5, o apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito de Deus, ele diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Eu li na versão NVI. Amém. Então, examinar-se para ver se estamos na fé, nos colocarmos à prova para vermos em que estágio estamos nas áreas das nossas vidas, é muito importante, irmãos. E sabe, eu queria, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre esse tema, uma vida com propósito, porque para que a partir de hoje você decida que a sua vida vai ter propósito, primeiro será necessário você fazer uma autoanálise, ou você se examinar a si mesmo, e sabe que você não precisa mentir para você mesmo, nem para Deus. Deus te conhece até do avesso, amém? Ele sabe do seu deitar, do seu levantar, antes que as palavras cheguem à sua mente, Deus já sabe. Então, para Deus e para nós mesmos, nós não precisamos fingir, ou vestir uma capa, ou se travestir de um personagem criado para impressionar. Então, esta análise que você deve fazer de você mesmo, deve ser uma análise, irmãos, honesta. Você deve olhar para a sua vida e ver o que você tem acertado, o que você tem errado, onde você tem crescido e onde o diabo tem te paralisado, onde o pecado tem te amarrado e tem te impedido de crescer, de avançar. Essa análise, ela é necessária, esse examine-se o homem a si mesmo. Amém? O que examinar? Os erros, os seus erros. Amém? Aonde você tem errado com muita frequência, os seus acertos, aonde você tem acertado, amém? Aonde você está crescendo, isso tem sido notório, porque Paulo, falando a Timóteo, ele diz: olha, se dedica ao exame das Escrituras, porque isso vai trazer um progresso para você, e vai ser notório, vai ser perceptível, as pessoas vão perceber o seu crescimento, Timóteo. Então você também tem que, neste autoexame, nesta autoanálise, reconhecer as áreas em que você tem crescido, amém? O que eu preciso melhorar? Amém, irmãos? Quantos livros eu li este ano? Quanto eu consegui juntar? Aonde eu avancei no chamado de Deus para a minha vida? Quais são as fraquezas que estão me paralisando e me impedindo de avançar para o próximo estágio do plano de Deus para a minha vida? Amém? Eu sei que no mês de dezembro nós somos compelidos a fazer uma análise do ano que está findando, do ano que está acabando. Eu não sei se vocês têm essa prática, mas eu tenho. No final do ano eu faço uma retrospectiva das coisas boas, das coisas ruins que aconteceram, e tento traçar para o ano seguinte metas, para que elas me sejam como guias. Mas sabe, irmãos, que o Espírito de Deus, Ele sempre nos convida a nos examinarmos a nós mesmos. Eu gosto em especial deste versículo de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, porque
na época da igreja primitiva, a festa ágape, a festa do amor, a ceia do Senhor, era celebrada todo domingo. Todo domingo, quando o dia estava nascendo, eles cantavam um hino a Cristo e participavam da ceia do Senhor. Então, o versículo, Paulo está dando instruções sobre a ceia, e ele está dizendo, olha, antes de participar da ceia, examine-se a você mesmo. Então, esta autoanálise, este autoexame, deve ser algo contínuo e constante em nossas vidas. A gente tem que, volta e meia, se examinar, endireitar a rota, sabe? Você se desviou um pouco, mas você para, você faz uma autoanálise, você conserta, coloca de novo o carro na direção certa e segue para o seu propósito, e segue para o seu destino, e segue para o seu desígnio. Amém, irmãos? Eu gosto demais de uma frase de um grande homem de Deus, que já partiu para o Senhor, o nome dele era Miles Moran. Ele diz que a pior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas, e dentre estas pessoas, muitos crentes, que não sabem aonde querem chegar, não sabem qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Elas apenas acordam, trabalham, pagam conta, muitas vezes têm apenas o mínimo necessário para sobreviver, e a vida vai passando. Mas essa é uma vida medíocre, irmãos. Me desculpa de dizer, esta não é a vida abundante da qual Jesus disse que eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E sabe que sucesso no reino de Deus não é você ter muito patrimônio. Sucesso no reino de Deus não é você ter muito dinheiro. Sucesso no reino de Deus é você cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Porque um homem chamado João Batista, ele vivia no deserto, vestia roupas de saco, comia gafanhoto e mel silvestre e morreu decapitado. Se julgarmos ele pelo padrão humano, este não seria um homem de sucesso. Mas segundo Jesus, nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João. Por quê? Porque ele cumpriu o desígnio de Deus para a sua vida. Ele cumpriu o chamado, o propósito. Foi para isto que ele nasceu. Ele era aquele que anunciava o Senhor. Amém, irmãos? Ele estava preparando veredas retas para o Senhor. Amém? Então, o maior sucesso que você pode alcançar na sua vida é você descobrir e viver o propósito de Deus para você. Amém, irmãos? Lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: não sejamos insensatos, mas procuremos compreender qual é a vontade do Senhor. É a nossa responsabilidade, irmãos, descobrirmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas sabe que uma vida no pecado, uma vida cheia de embaraços, cheio de coisas enroladas, e você não vai conseguir descobrir e viver o que Deus tem para você. A Bíblia diz lá em Hebreus, diz assim: livrem-se dos pesos e embaraços e corra velozmente. Amém? Tem coisas que a gente precisa se livrar, irmãos. Pesos, embaraços. Você sabe que um peso não é necessariamente um pecado? Às vezes nem é pecado, mas tem sido um peso, tem sido um embaraço para você. Você sabe que tem amizades que são embaraços. Séries que você está assistindo que são embaraços. E que você precisa se livrar dos pesos e dos embaraços para correr velozmente a carreira que lhe está proposta. Amém. Depois que a gente faz este autoanálise, faz esse autoexame, esta autoanálise, você se examinou, e sabe, isso vale para todo mundo. Para alguém como eu, que tem 34, beirando os 35,
para um menino aí de 10 anos, ou para aquela pessoa que já está na casa dos 60, e que você diz, talvez eu só tenha mais 20 anos pela frente, 25 anos. Mas ainda que você só tenha um ano para frente, amém, ainda dá tempo de você ser constado lá na galeria da fé. Sabe, irmão, Sansão, lá no livro de Juízes, recebeu um dom de Deus, nasceu com um chamado tremendo, tinha uma unção, e o mistério de Deus com ele era o seguinte, era o voto de Nazareno, o cabelo grande lhe dava uma força sobrenatural. Deus tem coisas que ele faz, irmãos, que parece assim, mas por que Deus quis que fosse assim? Porque ele é Deus. Ele simplesmente poderia mandar um vento e derrubar as muralhas de Jericó, mas ele disse a Josué, você vai rodear ela por 7 dias, e vai gritar 7 vezes. Então tem coisas que Deus requer de cada um, e aquilo é um mistério de Deus com você mesmo. Amém. E com Sansão era o cabelo grande, mas ele se embaraçou lá com uma mulher filisteia, você conhece a história da Dalila, e no final das contas, ele contou o seu segredo, foi preso, teve os olhos furados, cego, mas o nome dele consta lá na Galeria da Fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus. Ele preso, os filisteus todos numa arena lá, zombando, aquela coisa toda, ele fez uma última oração ao Senhor dos Exércitos. E naquele último instante da vida, a Bíblia diz que mais foram os filisteus que ele matou com a sua morte do que com a sua vida. E deu tempo ainda do nome dele ser constado no capítulo 11 de Hebreus, como aqueles que por meio da fé alcançaram a vitória. Amém? Então você possa ser que esteja aqui e diga assim, mas eu já errei tanto, eu já perdi tantas vezes o rumo, a estribeira, eu já estou com tantos anos, ainda dá tempo do seu nome constar na galeria da fé. Amém? Então depois que a gente faz este autoexame, esta autoanálise, identificamos quais são as áreas da minha vida que eu tenho dificuldade, que eu tenho problemas, que tem sido para mim uma pedra de tropeço. Quais são os meus dons, as minhas habilidades, aquilo que realmente me destaca das outras pessoas? Quais são as minhas deficiências, as áreas onde eu sei que eu tenho falhas, ou que eu não consigo alcançar resultados? Amém? Uma vez que você faz essa autoanálise, e identifica os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, você deve praticar algo que o apóstolo Paulo praticava na própria vida dele. Abra comigo aí em Filipenses, no capítulo 3. Dê um glória a Deus aí, por favor. Amém. Diga a alguém do seu lado, diga assim, não deixe a sua carne lhe roubar esta noite. Durma em casa. Oh, glória. Se você vê o seu irmão cochilando, mire no ouvido dele, dê um glória a Deus bem alto, irmãos, para desentupir o tímpano dele, amém? Amém? Posso contar com você? Então seja sentinela do seu irmão. Se você vê ele cochilando, mire a sua boca no ouvido dele, dê um glória a Deus bem alto. Porque a carne é fogo, irmão. Se você estivesse na frente do celular, ela virava à noite. Mas porque você está ouvindo a palavra, ela quer dormir. Ô bicha miserável, a carne, não é não? Tem prazer no pecado, tem prazer na preguiça, tem prazer nas coisas do mundo, mas hoje você vai esmurrá-la, vai reduzi-la à escravidão e vai dizer assim, carne, você vai ouvir esta boa palavra que o pastor está pregando. Aleluia! Glória a Deus! E se você trabalhou, às vezes a pessoa trabalha à noite e está com sono, fique em pé, amém? Vá lá para trás, fique em pé, molhe o rosto. Filipenses, no capítulo
3, do versículo 12 em diante, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Sabe, irmãos, uma vez que a gente se examina e faz uma autoanálise, a gente identifica tantas coisas que a gente tem que crescer, tantas coisas que a gente é falho, tantas coisas que a gente ainda tem que avançar. Mas sabe, você também não precisa ficar com um espírito de condenação, se achando o miserável, o mais pobre dos pecadores. Não, você fez uma autoanálise, você identificou as suas fraquezas, os pecados que têm te prendido, os fracassos que têm te acompanhado, e uma vez que você faz essa análise, você pratica isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Mas vou melhorar, vou vencer essa fraqueza, vou crescer, vou prosperar, vou viver o que Deus tem para a minha vida, vou me levantar, o Espírito de Deus vai me ajudar, amém, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, irmãos. Aleluia! Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ei, tem um chamado celestial de Deus para a sua vida, e tem um prêmio por cumprir esse chamado. É por isso que você precisa esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de você. Amém, irmãos? O passado é história, a história serve para duas coisas: para aprendermos com ela e para lembrarmos dos bons momentos. Amém? Mas se você fica só no passado, ou você fica com condenação, porque o diabo vai trazer à memória as coisas erradas que você fez, os erros que você cometeu, e fica aquele sentimento de condenação te paralisando, o diabo te acusando, e você naquela esfera em que você não pode andar por fé, porque quem está com condenação não consegue fazer uma oração da fé. Amém, irmãos? Ou você fica com aquele espírito de saudosismo. Ai, quando eu me converti era maravilhoso, eu li a Bíblia que chorava. Ai, quando eu fui batizado no Espírito Santo foi lindo, eu tremi, eu senti uma eletricidade. E foi quando isso? 20 anos atrás. Meu Deus, e de lá para cá não aconteceu mais nada. Ora, aquele maná foi para aquele dia. Deus tem um maná novo para essa estação da sua vida. Glória a Deus por aquela experiência gloriosa lá no passado. Mas e aí, você está recebendo o que agora? Amém. E quanto ao teu passado de pecado, Jesus já cuidou dele, irmãos. Porque eu vou te dizer, se Deus não fosse misericordioso, não tinha um aqui de pé hoje à noite. Amém. Deus conhece o que a gente fez no inverno passado, no verão passado. Mas Ele nos amou de tal maneira. Isso não significa que você vai levar uma vida de libertinagem. Sabe, essa misericórdia e esse amor e essa longanimidade de Deus não nos dá autorização para vivermos a vida de qualquer forma. Não, a salvação ela é confirmada pela santificação. Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então um crente que continua vivendo em pecado, em safadeza, em coisa errada, vai para o inferno, irmãos, e vai ser julgado com mais severidade. Amém. Agora também você não pode deixar o diabo te paralisar, trazendo à tua memória as coisas erradas que você já fez e que você já se arrependeu e já pediu perdão a Deus. Uma vez que você se arrepende, pede perdão e abandona aquela conduta, Deus se esquece do seu pecado. Amém. Sou eu que apago os teus pecados e das tuas transgressões não me lembrarei mais, diz o Senhor. Então se esqueça do que ficou para trás. Se você está vivo,
Então tem coisas de Deus para você viver. Ah, mas eu já tenho 70 anos, e daí? Ainda tem mais uns 10, mais uns 5, mais uns 20 anos para você. Segundo a expectativa de vida, até os 77, se não estou enganado, né? Então tem mais 7 anos. 75, né? Ainda bem que eu não sigo o IBGE, eu sigo a fé. Eu vou viver 100 anos. Agora a Bíblia promete 70, 80, né? E para quem tem fé, saciá-lo-ei com longevidade. Ou seja, você vai ficar saciado e vai dizer assim: Senhor, eu já vivi o suficiente. Deixa eu agora conhecer as mansões celestiais. Eu creio que assim vai ser comigo. Eu vou viver tanto que vou dizer: Senhor, já está bom, já vivi o suficiente. Aleluia, 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 aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem uma soberana vocação, um chamado celestial. Paulo, falando ao rei Agripa, ele disse: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, ao plano celestial de Deus para a minha vida. Estou parafraseando. Amém. Aleluia. Então não viva a sua vida apenas para trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Não, irmãos. Tem algo da parte de Deus para você. Trabalhar, pagar conta, faz parte, amém? Mas se você concorda comigo que é uma vida muito ruim, apenas levantar, trabalhar, pagar conta, levantar, trabalhar, pagar conta, e os anos vão se passando e você vai só sobrevivendo. Aleluia! Nossos planos e metas devem se encaixar no propósito de Deus para as nossas vidas. Eu amo uma frase que eu li num livro ainda adolescente. O livro era, não lembro ao certo, não vou citar, mas a frase dizia o seguinte: um homem sem metas é como um barco sem leme. Um barco sem leme, irmãos, ele é levado pelo vento. O leme é aquela direção do barco que vai direcionando para onde ele vai. Um barco sem leme, ele vai ser levado de acordo com o vento que está soprando, de acordo com a circunstância do momento. Um homem que não tem metas, ele é como um barco sem leme, ele vai sendo levado pela circunstância do momento, pelo vento do momento. Mas um homem com metas, alguém que sabe aonde quer chegar, amém, ele tem um propósito. Eu sei o que eu quero. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: eu não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem esmurra o ar, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então ele tinha um alvo, irmãos, amém. Um homem sem metas é como um barco sem leme, que vai para onde o vento sopra. Vento na Bíblia tem 2 significados. Ou o vento representa o Espírito de Deus. Lembra no dia de Pentecostes? Um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa e viram línguas repartidas como que de fogo. O vento, ele pode representar ou o Espírito de Deus, ou o vento também representa circunstâncias contrárias. Lembra de Jesus deitado na proa do barco, a cabeça sobre um travesseiro, e veio uma tempestade e um vento tão forte que Pedro ficou desesperado e disse: Senhor, não te importa que nós morramos? Então, o vento aqui, ele representa circunstâncias contrárias. O Salmo 1 diz que os ímpios são como folha seca levados pelo vento. Já aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada. O vento pode até vir, o galho pode até se dobrar ao vento, mas a árvore está plantada, está fincada, as suas raízes estão profundas em Deus. O vento vai passar e a árvore vai continuar lá plantada. Então, um homem sem metas, ele é levado pelas circunstâncias, pelos problemas da vida, tudo o desvia, tudo o leva de acordo com a circunstância do momento.
É por isso que você precisa ter metas claras para cada área da sua vida. E essas metas e planos que devemos ter, devem concordar, devem estar em concordância com o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu não posso ter uma meta, um plano, um sonho, um projeto que me afaste daquilo que eu sei que é o chamado de Deus para a minha vida. Porque, irmãos, Deus permite que nós tenhamos sonhos, Deus permite que nós tenhamos hobbies, Deus permite, amém, que a gente viaje, que a gente tenha sonhos realizados, mas o que Ele não permite é que você não cumpra o propósito dEle para a sua vida. Em Romanos está escrito que os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Temos o exemplo de Jonas. Deus o mandou para Nínive e ele não quis, pegou um barco e foi para outro lugar. E quem está em desobediência, o diabo tem liberdade para chicotear, e não chicoteia apenas ele, mas os que estão em volta também. O barco começou quase a afundar, tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou dizendo: realmente, isso está vindo sobre vocês aqui porque eu pequei contra Deus. Lançaram ele no mar, um peixe grande o engoliu, e nós conhecemos a história. Amém? É irrevogável. O que Deus planejou para a sua vida, Ele não abre mão. Você pode escolher viver ou não. Se você escolher a submissão e a consagração ao plano de Deus para a sua vida, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Agora, se você escolhe se rebelar contra o propósito de Deus para a sua vida, é até capaz de que você morra antes do tempo. Posso ouvir um amém? Abra comigo lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 25. Eu amo esse versículo. Tem sido para mim uma âncora. Provérbios capítulo 4. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não tem como voltar atrás, irmãos, e consertar os erros que cometemos. Mas tem como começar um novo início hoje em Deus. Se eu pudesse voltar quando eu tinha 15 anos, quantas coisas eu mudaria. Mas sabe, se eu ficar nessa lamúria, os anos vão se passando, eu vou envelhecendo, e essa frustração vai me acompanhar. Agora eu posso simplesmente manter os olhares fixos no que está diante de mim, começar um novo início em Deus, traçar novos planos e novas metas, pela inspiração do Espírito de Deus, e viver o melhor de Deus, e ainda ter o meu nome lá na galeria da fé. Aleluia, 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 aleluia. Mantenha os olhares fixos no que está diante de você. Você está vivo. Amém. Se levante por dentro em Deus e decida que você vai traçar um novo rumo para a sua vida, em concordância com a vontade de Deus para você. Aleluia, aleluia. Porque, irmãos, nós temos um inimigo. Ele vai nos atacar, ele vai, arquitetar planos, você estando ou não na presença de Deus, você estando ou não no centro da vontade de Deus para a sua vida. A diferença é que quando você está no propósito de Deus para a sua vida, amém, Deus está com você no problema. Amém.
Abra comigo lá em Provérbios, no capítulo 21. No versículo 5. Todos abriram? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu vou usar a parte A desse versículo. Os planos bem elaborados levam à fartura. Sabe, irmãos, você precisa se planejar. Quando nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer lugar está bom. Amém? Quando você não tem uma meta traçada, um objetivo, um alvo, um plano, um planejamento, se eu não sei aonde eu quero ir, qualquer lugar está bom. Amém? Mas se eu sei aonde eu quero ir, eu vou traçar caminhos, rotas, planos, planejamento para chegar até onde eu quero ir. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer para Deus? Quais são os sonhos que você tem para a sua família? Como você quer estar daqui a 10 anos? Como você quer estar daqui a 5 anos? Quais são os seus planos financeiros? Quanto você quer juntar nos próximos anos? Amém, irmãos? Sabe que a vida de fé é uma vida em que você é instigado a crer além das suas possibilidades? Porque você está acomodado com o que você já tem, irmãos? Não é uma vida de fé. E escute, a acomodação é diferente de contentamento. A Bíblia manda nós estarmos contentes com o que temos. Seja mesmo que seja um pão seco com água, esteja contente por isso. Agora, contentamento é diferente de acomodação. O acomodado, irmãos, não agrada a Deus. Amém? Porque o que agrada a Deus é uma vida de fé. E a fé sempre vai nos esticar, sempre vai nos levar a acreditar além do que podemos, além do que temos, além do que conseguimos, para que a glória seja dada a Deus. Amém? Tem uma música, até uma música secular que eu ouvia quando era adolescente, que tem uma frase que diz assim: o comodismo é um mal parasitário. Um homem acomodado, irmãos, ele pode ser comparado a um parasita. E sabe que você não foi chamado para ser um acomodado, você foi chamado para ser um ousado em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai além do que a sua família foi, você vai além das expectativas que depositaram sobre você, porque você vai decidir crer em Deus. Então, os planos bem elaborados levam à fartura. É um conselho do livro da sabedoria, de Provérbios. Quais são os planos que você tem traçado para a sua vida? Amém. Aleluia. Eu quero te provocar mesmo, irmão. Quais são os planos que você tem para a sua vida? E eu não falo apenas no que diz respeito ao campo espiritual, ao chamado de Deus. Amém? Mas para as demais áreas. Qual é o teu sonho para esse ano? O que é que você tem assim crido para alcançar? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Abacuque, no capítulo 2,
versículo 2 e 3. Põe aqui, por favor, na versão NVI. Pessoal da mídia, põe aqui, por favor. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, a versão NVI. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Amém. Escreva a visão, ou escreva claramente a visão, e ele ainda fala em tábuas. E o complemento do versículo 2 diz: para que aquele que passe correndo possa ler. Escreva aquilo que Deus tem te inspirado. Sabe, irmãos, o diabo não vai sonhar você a prosperar, porque ele quer ver tua miséria. Quem vai te dar sonhos de prosperidade é Deus. Amém. Aleluia. Se aproxime do Senhor, para que Ele possa soprar no teu coração aquilo que Ele tem para a tua vida. E debaixo dessa inspiração, trace metas, faça um planejamento, tenha objetivo, tenha propósito. Não seja levado pelas circunstâncias, não seja como um barco sem leme que é levado para um lado e para o outro pelos problemas da vida. Ora, irmãos, os problemas sempre vão estar aí. Enquanto estivermos vivos, teremos problemas para resolver, dilemas na nossa alma, conflitos internos, que a gente vai precisar superar, que a gente vai precisar resolver conosco mesmo. Amém. Mas eu trabalhei com um homem quando eu era adolescente, e ele dizia, todos os dias ele dizia essa frase: Seu Carlos, de Santa Cruz de Capibaribe, homem generoso. Morei com ele 8 meses, com ele e com a esposa dele, e ele sempre me dizia assim: a vida só é dura para quem é mole. E sabe que é uma boa perspectiva para você encarar a vida? Eu vou te dizer qual é o pior lugar que um homem ou que uma mulher pode se achar. Para mim, este é o fundo do poço. É quando nós estamos sentindo pena de nós mesmos. Quando nós estamos sentindo pena de nós mesmos, pelas coisas que nos aconteceram, realmente estamos no fundo do poço. É por isso que nesse momento nós precisamos correr para Deus. E nos fortalecermos nele. Porque enquanto você estiver sentindo pena de você mesmo, você estará paralisado pelo diabo. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. O Senhor está te dizendo esta noite: levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha para a vida de Jó, irmãos. O diabo matou todos os seus filhos. O diabo roubou todas as suas posses. Mas sabe de uma coisa? O final do seu livro mostra que de tudo que o diabo roubou dele, Deus deu 2 vezes mais. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para te roubar. Aleluia, aleluia. Coloque os seus olhos em Deus. Amém. Eu sei, irmãos, que é muito fácil falar isso quando a vida está bem. É difícil você confiar em Deus quando você abre o armário da sua casa e só tem 1 quilo de sal lá. E a barriga está doendo de fome e você não tem nada para comer. Mas em situações como essa nós temos 2 escolhas. Ou murmurar, se lamuriar, se lamentar. Ou olharmos para os céus e dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, de acordo com as suas riquezas em glórias, suprirá cada uma das minhas necessidades.
A tua palavra diz, Senhor, que do céu caiu maná e o teu povo comeu no deserto. A tua palavra diz que veio um vento noroeste e trouxe uma tempestade de codornas e o teu povo comeu carne. Pai, eu escolho não reclamar, eu escolho acreditar que o Senhor vai mandar um anjo. Se Deus não fizer algo por você, Ele faz. Ele acorda alguém, irmãos, Ele manda um anjo no dono do supermercado e o suprimento chega. Agora, se você ficar na lamúria, só não funciona para mim. Ora, só funciona pela fé mesmo. E a fé é você pegar o que Deus disse e dizer: Senhor, ainda que eu morro, mas a tua palavra disse isso. A tua palavra disse isso, Senhor, e eu creio na tua palavra. Ele vigia para que a sua palavra se cumpra. E sabe, irmãos, eu sei que é difícil nós acreditarmos em cura quando a doença está no nosso corpo. Eu sei que é difícil você gritar com fé, dizendo: certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, quando você não consegue nem levantar da cama. Mas é justamente neste momento que a gente vive por fé e não por vista. É justamente no momento em que seu filho está com fome, pedindo um biscoito, e você não tem nada para dar, que você se levanta em fé, amém, e prova de milagres. Aleluia, aleluia. Quando foi que a farinha multiplicou? Foi quando a feira estava farta? Não, foi quando só tinha uma última refeição e ela ia comer e morrer com o seu filho. Mas Deus não via ela como uma viúva pobre. Deus não via ela como uma viúva pobre. Deus via ela como uma viúva rica. Porque Ele disse a Elias, Ele disse: desce para Sarepta, porque dei ordem a uma viúva para te alimentar. Quando Elias chega em Sarepta, o que ele encontra? O que os seus olhos veem? Uma viúva colhendo gravetos para fazer uma última refeição para ela e para o seu filho e depois morrer. Mas Elias já havia andado o suficiente com Deus para não duvidar de Deus. Porque Elias poderia duvidar de Deus, de Senhor, lá no riacho de Queribe, tu mandaste eu descer a Sarepta, dizendo que uma viúva iria me alimentar. A viúva vai morrer, Senhor. Ei, mas ele estava na face do Senhor. Ele sabia em quem estava crendo. Ele disse para a viúva: vai, faz como dissestes, mas traz primeiro um pedaço para mim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cuja presença dele estou: a farinha não se acabará na vasilha, e o azeite não secará na botija, até que caia a água dos céus, diz o Senhor dos Exércitos. O milagre vai ser experimentado, irmãos, não é no dia bom, é no dia mau. Não é no monte, é no vale. É na sombra da morte que você experimenta o cajado e o consolo do pastor. Amém. Aleluia. Aleluia. É justamente nos momentos mais difíceis da sua vida que você vai se levantar em fé e vai experimentar do cuidado, do milagre, da mão de Deus. Deus não prometeu que nos pouparia, irmãos, dos dias maus, mas Ele nos prometeu que na adversidade estaria conosco. Na adversidade estarei contigo. Porque Ele me ama, porque Ele conhece o meu nome, Ele clamará a mim, e eu ouvirei na adversidade, e estarei com Ele, livrá-lo-ei, e cobri-lo-ei de honra, e vida longa lhe darei. Ora, nós só provamos da intervenção de Deus, é justamente no dia mau, é justamente na adversidade, é na falta que você conhece Jeová Jirei. Amém. Aleluia. Com isso eu não estou dizendo que é Deus quem nos leva para a falta, irmãos. Eu estou te dizendo justamente o contrário, que é Ele quem nos tira da falta. Amém. Então escreva claramente o que você está crendo, o que você está planejando. Algumas pessoas, irmãos, não têm tanto conhecimento, são um pouco ignorantes e dizem assim: Jesus está voltando, eu não vou fazer plano nenhum.
Não vou construir nada porque eu vou deixar aí para os pecadores que vão ficar na tribulação, para quem é pré-tribulacionista, né? Mas eu gosto de algo que Kenneth Hagin diz. Ele diz assim: viva como se Jesus fosse voltar esta noite, mas se planeje como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Isto é sabedoria. Tenha uma vida que seja aprovada diante de Deus, e que se o Senhor voltar esta noite, você subirá. Mas se planeje, porque talvez ele volte daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, o dia e a hora não sabemos, e não cabe a nós tentar adivinhar lá. Apenas se planeje. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que deixa herança para os filhos dos seus filhos. Então eu quero construir, eu quero deixar. Aleluia! 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 Sabe que é um pensamento miserável, irmãos? Eu já vi pessoas dizer: eu não vou deixar nada para ninguém, eu acabo com tudo e não deixo nada para ninguém. Este é um homem miserável. Eu prefiro o conselho de Deus, que diz que muito mais feliz é o homem que deixa herança para os filhos dos seus filhos, para os netos. Aleluia! Aleluia! Antes de nascer a Aurora, eu tinha um sonho. Eu digo: eu vou construir a minha casa, depois vou construir uma casa para Samuel. A fé agora teve que ser esticada, porque chegou outra. Eu tenho que crer para construir a minha, construir a de Samuel e construir a de Aurora agora. Aleluia! E o Deus dos céus me dará forças para adquirir riquezas. Não fique com inveja, creia também para construir para você. Amém. Você é filho do mesmo Pai. Você é herdeiro como eu. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. No testamento aqui em que Deus dividiu as promessas, tem para você também. Leia o testamento, veja o que é seu por direito. E diga: está escrito, ei, está no testamento, Deus deixou para mim, é herança minha. Alguns poucos estão crendo, mas até o final da mensagem eu creio que você vai crer. Lucas, no capítulo 14, versículo 28, pode pôr aqui, por favor. Tenha metas, tenha planos, e que as tuas metas e os teus planos estejam de acordo com o plano de Deus para a tua vida. Cadê? Lucas capítulo 14, verso 28. Não, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está falando aqui sobre planejamento. Ele está dizendo: qual de vocês, se for construir uma torre, não senta e não planeja para ver se terá dinheiro suficiente? Ele está falando sobre planejamento, sobre você ter claro diante dos seus olhos aquilo que você almeja, aonde você quer chegar. Amém, irmãos? Aleluia! Comece a planejar-se, a ter metas, a ter sonhos. Hoje é o primeiro dia do mês de junho, o último mês do primeiro semestre. A partir de hoje nós temos 7 meses para acabar o ano. Dá para se fazer tantas coisas em 7 meses. Dá para você ler a Bíblia toda, dá para você ler 7 livros, um por mês. Dá para você entrar na academia e ficar em forma até o final do ano. Dá para você juntar uma grana para fazer uma viagem. Amém. Dá para você reservar um tempo para orar a Deus e descobrir o chamado dele para a sua vida. Dá para fazer tantas coisas até o final do ano. Aleluia, aleluia. Quanto você quer juntar até o final do ano? Mas pastor, a gente está na igreja, o senhor está falando de juntar dinheiro. Ora, a Bíblia diz que a formiga junta, mesmo sem ter um comandante sobre ela.
Manda a gente aprender com a formiga que armazena na época da colheita, para ter, aleluia, 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 não coma tudo que chega às suas mãos, aleluia. Tenha metas espirituais. Sabe, irmãos, se a gente não traçar uma meta para orar, todos os dias a gente não ora. A gente acorda, vai trabalhar, aquela correria, chega à noite, pega o celular, dá uma assistidazinha, ó, cuida do menino, faz um negócio outro, acabou o dia e você não orou. Mas se você disser assim, antes de trabalhar, eu vou me ajoelhar, e vou passar 15 minutos orando. Ora, você se comprometeu, você assumiu um compromisso, você tem uma meta. E esses 15 minutos, esses 10 minutos, se contínuo, se praticado mesmo, vai fazer uma diferença e tanto. Aleluia! Quantos capítulos da Bíblia você quer ler por dia? Estamos no dia 1 de junho. Eu vou te falar do meu pessoal, só para te inspirar e não para dizer que eu sou melhor do que você. Mas sabe qual é a minha meta de leitura da Bíblia agora, em junho? Eu quero ler Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel. Uma meta alcançável, 3 livros pequenos da Bíblia. Amém? Aleluia! Já li os 10 primeiros capítulos de Juízes. Parei agora, quando vai começar a história de Sansão. Li agora à tarde a história de Jefté. Aleluia! Já escolhi um livro para ler agora em junho. E sabe, irmãos, não é que eu vou passar 1 hora do dia lendo, não, 15 minutos lendo a Bíblia por dia. Você consegue ler esses 3 livros. 20 minutinhos lendo um livro, você consegue ler aquele livro no mês. Aleluia! 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 Faça algo por você mesmo. Porque se você não fizer, ninguém fará. Você é o único responsável pela sua vida. Pare de culpar os outros. Pare de, sabe? É a síndrome de Adão. Foi a mulher que me destes. Não, meus pais não me ensinaram. Não sei o quê. Pare de... Ei, para! A sua vida está do jeito que está porque você é o responsável. Se você está vivendo as promessas de Deus, glória a Deus. Se não está vivendo, faça algo para viver. Agora eu sei, irmãos, que a vida não é uma ciência exata, não acontece tudo como planejamos. Tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle, que não entendemos, que olhamos para a palavra e não entendemos, porque, mas Senhor, como isso aconteceu comigo? Ó, tem coisas que a gente realmente só vai entender nos céus. Tem coisa que não tem explicação. E é nesses momentos que a gente precisa confiar em Deus. Amém. Mas você é responsável pela direção que a sua vida está seguindo. Amém. Aleluia. Tenha metas sobre o seu crescimento pessoal. A leitura, irmãos, é algo tão extraordinário que Deus escolheu a escrita e a leitura pelo meio ou o veículo pelo qual a sua palavra seria transmitida. O próprio Deus escreveu com o dedo na pedra os 10 mandamentos e deu a Moisés. A leitura é uma das habilidades mais importantes da vida. Através da leitura você pode se desenvolver, crescer, aprender. Então você, se ainda não tem o hábito de ler, você precisa urgentemente vencer a preguiça e começar a ler. A mente, ó, abre a mente, a visão amplia. Eu não sei de quem é a citação, mas diz assim: aquele que não lê, ao término da sua vida, terá vivido uma vida. Mas aquele que lê, ao término da sua vida, terá vivido muitas vidas. De repente você pega um livro de alguém que viveu 80 anos, que teve tantas experiências, e lendo aquela obra, lendo aquele livro, parece que você está vivendo aquela vida também. Isso traz sabedoria, conhecimento, entendimento, ampliação da visão.
Amém. Tenha metas financeiras. A coisa mais fácil do mundo é ter um orçamento, irmãos. Mas 1/3 das famílias brasileiras, 3/3, na verdade, 75% das famílias brasileiras estão endividadas. E a coisa mais fácil do mundo é ter um orçamento. Você pode fazer no celular, num bloco de notas, você pode pegar um caderno, você pode usar uma planilha. Eu ganho 1.400 e pouco, então eu pago tanto de aluguel, dou o dízimo, faço a feira, pago energia, pago internet, pago compra. Eu sei o que eu estou gastando, eu sei para onde o dinheiro está indo, eu sei o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. Amém. Se planeje financeiramente. Sabe qual é o principal passo para sair das dívidas? Parar de fazer novas dívidas. Aleluia! Aleluia! Pare de querer viver uma vida que não é sua. Quando a gente gasta mais do que pode, a gente está querendo viver uma vida que não é nossa. Eu já vi casamentos se acabarem, irmãos, por conta de pessoas quererem antecipar um sonho que não eram para aquela estação. Eu vi uma família se acabar por conta de um carro e por conta da comparação. A mulher se comparando com os casais amigos que todos tinham um carro. Um dia saíram para comer e quando ela voltou, ela disse: a gente vai comprar um carro porque todo mundo tem. E financiaram um carro. Mas o que eles ganhavam só dava para aquele, sabe? Para aquele momento da vida. O carro quebrava, o carro tinha seguro, o carro tinha IPVA, o carro tinha as parcelas do financiamento, as dívidas foram se acumulando, era briga todos os dias, ficou insustentável, separou-se. Ei, não antecipe um sonho que não é para você agora. Glória a Deus que você quer ter um carro, e eu creio com você que você vai ter. Agora, se não for para essa estação, vá juntando o que você pode. Ah, pastor, mas eu só consigo juntar 100 por mês. Junte, diga a Deus que você está juntando para o teu carro. Deus vai olhar dos céus e vai dizer: ó, meu filho está crendo. Mas eu vou ficar velho e não compro o carro juntando 100. No meio do caminho, coisas acontecem. No meio do caminho, Deus manda um anjo. Faça o que está ao seu alcance. E o que está além do seu alcance é com Deus. Então tenha metas financeiras. Amém. Aleluia. Aleluia. Tenha metas para o seu casamento. Sabe, irmãos, para quem é casado, depois do seu relacionamento com Deus, a coisa mais importante da sua vida é o seu casamento. Eu amo a ordem de prioridade que me foi ensinada no Rema, inclusive pelo pastor Cleone, na matéria vida de prosperidade. Eu amo essa ordem de prioridade, tem sido para mim assim uma bússola. Em primeiro lugar na sua vida, deve ser seu relacionamento com Deus. E isso não diz respeito a vir à igreja. Muita gente vem à igreja e não tem relacionamento nenhum com Deus. Muita gente vem à igreja e nem nasceu de novo ainda. O relacionamento com Deus é a sua intimidade com o Senhor, é a sua vida com Ele no secreto. Esta é a maior prioridade da sua vida. Seu relacionamento com Deus. A segunda área mais importante da sua vida, a sua família. Os irmãos da igreja podem te julgar, te abandonar, mas sua família sempre vai te acolher, te proteger, vai ser o teu porto seguro. Por mais que você tenha errado, quem é que vai no presídio? É a mãe, é a esposa, é o pai. Não estou dizendo que você vai para o presídio não, viu? Está repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Mas a família é o porto seguro, é o maior patrimônio. É aqueles que vão estar com você nos momentos mais difíceis e nos momentos mais importantes da sua vida. E uma vez que a gente é pai e mãe,
A gente aprende a dar valor ao que os nossos pais fizeram por nós, as noites de sono perdida, os sonhos que foram sacrificados para criar e educar aquelas crianças, as coisas que você teve que abrir mão para poder dar uma vida melhor àqueles filhos. A terceira coisa mais importante da sua vida, o seu trabalho, o seu ganha-pão, do trabalho de tuas mãos comerás e do suor do teu rosto. Amém. Deus, família, trabalho. Sabe, irmãos, que Deus não quer que você fique enfurnado na igreja, todo dia na igreja, e tua família passando fome em casa. A não ser que você trabalhe na igreja e seja remunerado. Você tem responsabilidade com a sua família. Aleluia. Eu preciso de um trabalho para suprir a minha família. Eu preciso de um trabalho para cooperar na igreja com os meus dízimos e minhas ofertas. Então é Deus, família, trabalho e, em quarto lugar, a igreja local. O corpo místico local que Deus te plantou, seja na Assembleia, na Presbiteriana, na Batista, no Verbo da Vida. Se Deus te plantou naquela igreja, seja fiel a ela. Procure ser uma bênção naquela igreja. É lá que você vai desenvolver o seu chamado. É lá que você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Só não coloque a igreja na frente de Deus. Só não coloque a igreja na frente da sua família. Só não coloque a igreja na frente do seu trabalho. Só que a Bíblia diz que há tempo para tudo. Dá para você ter relacionamento com Deus, cuidar da sua família, ser bem-sucedido no seu negócio ou no seu trabalho e servir na sua igreja local. E a sabedoria está aí, em equilibrar tudo isso. E não ir para nenhum extremo. Sabe, aquela pessoa que é uma bênção na igreja, mas é o Satanás em casa. Esse aí, irmão, foi reprovado por Deus e pelos homens. Eu não quero ser um sepulcro caiado, ter uma vida de aparência, sabe? Uma vida dupla. Uma vida aqui e outra vida lá fora. Deus me livre, isso é um inferno. Amém. Aleluia. É melhor ser autêntico. Amém. Eu não sou perfeito, tenho cheio de coisa para melhorar. Mas é assim que eu sou, estou nessa jornada como você. Deus está me lapidando, arrancando os carrapichos. Está fazendo o mesmo com você, que você também não é santo. Santo no sentido de ser perfeito. Nós somos santos em Cristo, nele nós somos santos. Mas no que diz respeito às fraquezas e às imperfeições, nós estamos caminhando. Estamos sendo moldados. Amém? Amém? Então tenha metas para o seu casamento, irmãos. O que é que tem gerado brigas no seu casamento? Ah, mas é que meu pai era assim. Você não precisa ser como seu pai era. Sabe que nós temos uma tendência a repetir o padrão que nos foi ensinado. É por isso que precisamos renovar a nossa mente. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso quando há paz em casa. Agora, quando tem briga em casa, é um inferno, atrapalha todas as outras áreas. É bom viver em paz. Então tenha metas para o seu casamento. Olha, se você casou, coloque logo na sua cabeça que essa é a mulher mais bonita do mundo. Não tem jeito mais, irmão, está casado. Quiser se separar, peça a Deus para lhe matar. Porque é para a vida toda. É para a vida toda. Se está quebrado, conserta. Se não está dando certo, ajusta. Se está afogado, aperta o parafuso, né, seu Reinaldo? Não tem jeito, irmãos. É a Açucena para o resto da vida. Tem coisa que ela não vai mudar e eu vou estar velhinho lá e aguentando. É melhor resolver que eu vou aguentar do que ficar me matando, amém? É ou não é, seu Reinaldo? Chega uma hora que a essa altura do campeonato não muda mais. Não muda mais, é melhor você aceitar. Amém?
Jane está rindo aqui, eu vou contar. Quando ela decidiu namorar com o Jailson, eu sentei com ela e disse, olha, você sabe que Jailson, ele tem esse jeito assim, assado, tal. A sua personalidade é assim, assim. Aí depois de casado, um dia ela veio se queixar de Jailson. Eu digo, você lembra que eu lhe disse? São meus amigos, eu não estou expondo, é brincadeira, mas é real o que aconteceu. Você casou sabendo. Aceite. Eu não estou falando aqui sobre pecado, irmãos. Pecado a gente não aceita. Pecado a gente subjuga a carne e vence em Deus. Agora tem coisas da personalidade que a pessoa não vai mudar. Mas tenha metas para o seu casamento. Sabe, irmãos, que uma viagem para um casal é tão bom. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Junte, abençoado. 50 por mês, dá 600 por ano. Já dá duas diárias num hotel. Aleluia! Junte 100, porque você paga 2 diárias, um passeio de buggy, um jantar no restaurante. Amém. Isso cria memórias. Aleluia. Isso é aquele adubozinho que a gente bota na planta. Sabe aquele adubozinho que a gente bota ali cuidando da planta? No casamento essas coisas são um adubo, irmãos. Amém. Ah, mas eu não tenho condições. Mas você tem fé. Você tem fé para orar a Deus e dizer, Senhor, me dá força aí, me dá uma ideia para eu ganhar um dinheirinho extra, que eu quero levar minha mulher para uma viagem. Amém. Não precisa ir em janeiro é caro, mas é em março os hotéis estão tudo, amém, em promoção. Aleluia. Sabe, irmãos, procure crescer, se educar financeiramente. Tem formas de você, sabe, ganhar dinheiro, tem formas de você otimizar os seus ganhos. Tem gente que se atrapalha com cartão de crédito. Todo mês o cartão de crédito me dá dinheiro. Todo mês eu abasteço de graça, com pontos que eu troco. Todo mês eu como alguma coisa de graça, com pontos que eu troco. Coisas simples, informações que estão aí para todo mundo. Tem pessoas pagando tarifa de conta corrente. Eu tenho conta em quase todos os bancos e não pago R$1 em banco nenhum. Assim que eu abro a conta, eu ligo para o 0800 e digo, eu quero cancelar a cesta de serviços, quero só os serviços essenciais. Tenho a mesma conta que você e não pago nada por elas. Você, quando começa a juntar essas taxinhas, dá a viagem com a sua esposa. Amém. Aleluia. Aleluia. R$27 em 12 vezes, já dá uns 300 conto aí. Amém. Se eduque, se planeja, para que você possa viver coisas boas, amém? Tenha metas de curto prazo, até o final do ano, o que é que você está crendo, quais são os seus planejamentos? Tenha metas de médio prazo, de 3 a 15 anos. E tenha metas de longo prazo. Comece a poupar alguma coisa para a sua aposentadoria. Amém. A gente gasta tanto tempo nas redes sociais, vendo tanta besteira. Comece a ver canais de educação financeira, planejamento, amém? Ideias de negócios. Aleluia. Tenha uma vida com propósito. A gente teve um culto com o apóstolo Guto lá em Rio Doce. E ele disse uma frase lá que eu peguei para mim. Ele disse, tenha algo pelo qual você morreria. Tenha um propósito que te motiva a levantar na segunda pela manhã. Aleluia! Aleluia! Eu lembro quando meu primeiro menino nasceu, um tio meu, irmão do meu pai, me viu ele, nenenzinho no braço, ele disse assim, olha, isso aí é um motivo a mais para tu levantar de manhã da cama. Eu guardei aquilo. Aleluia! Aleluia! Tenha motivos que te façam levantar da cama pela manhã. Aleluia! Aleluia! Uma vida com propósito, irmãos,
vai te livrar de tantas coisas, porque você não está correndo como quem corre sem alvo, você não está lutando como quem esmurra o ar. Você tem um alvo, você sabe onde você quer chegar, você tem um legado para ser deixado. O teu filho vai olhar para você e vai dizer: meu pai, contra todas as impossibilidades, creu em Deus e construiu e viveu e se tornou, assim vai ser comigo. Alguém perguntou a um grande filósofo, um filósofo cristão, disse assim: professor, como eu faço para conseguir ensinar essas coisas ao meu filho, incutir isso na mente dos meus filhos? Aí o professor, o filósofo cristão, um homem muito, muito respeitado, ele disse assim: seja o que você quer que seu filho seja, apenas seja o homem que você quer que seu filho se torne, que ele vai olhar para você e esse vai ser o maior aprendizado. Sabe, irmãos, nós temos um legado a deixar. Eu tenho um legado a deixar para Samuel e para Aurora. Eu preciso ser um modelo de homem para Samuel. Eu preciso ser um modelo de marido para Aurora, para que ela não encontre qualquer traste por aí e desgrace a vida dela. Porque eu vou te dizer, irmãos, tem 3 decisões que são as mais importantes da vida. A primeira é aonde você vai passar a eternidade. Essa é a decisão mais importante da sua vida e diz respeito a entregar a vida a Jesus. A segunda decisão mais importante da sua vida, você que é solteiro, me escute. A decisão segunda mais importante da vida é: com quem eu irei casar? Alguns colocam a terceira na segunda, mas eu mudei. Antigamente eu botava a terceira decisão como a segunda mais importante, mas hoje eu vejo que não é. A terceira é: para o que eu nasci. Sabe por que eu mudei? Antigamente eu dizia que a segunda decisão mais importante era descobrir para o que você nasceu, o seu chamado, o seu desígnio. Mas eu tenho visto nesses 9 anos de pastor que um casamento errado arruina também o desígnio. Se você casar errado, você desgraça a sua vida e às vezes você não consegue viver o propósito de Deus para a sua vida por conta da escolha errada que você fez. Eu já vi pessoas talentosas que tinham chamados, que tinham coisas da parte de Deus, mas casaram errado. E depois que casa não tem o que fazer. É chorar aos pés da cruz para Deus mudar, porque você não vai conseguir mudar não, meu filho. Você pode brigar, se intrigar, fazer o que tiver ao seu alcance, mas não muda ninguém, só Deus. Só Deus pode mudar. Então, se você é solteiro, preste atenção na escolha que você vai fazer. Sabe, irmão, sabe qual é o melhor momento para se separar? É no namoro e no noivado. O namoro e o noivado foi feito justamente para acabar. Ou para acabar porque nasceu uma família com um casamento, ou para acabar porque você descobriu que era um laço de passarinheiro. Amém. Cuidado, porque se você tomar essa decisão errada, você tem uma probabilidade grande de arruinar a sua vida. Amém. Uma escolha errada para casamento aborta muitas coisas. E às vezes você perde o rumo de tal forma que só a misericórdia de Deus para você se aprumar de novo. Porque Deus odeia o divórcio. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Mas eu não vou pregar mais. Chamar os diáconos, chamar o